Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Nós hoje vamos começar, a pastora Cássia já falou, o capítulo 1, né? Vamos só dar uma revisadinha aqui. Capítulo 1, Senhor, faz-me andar mais perto de Ti. Amém? Quem quer isso? Quem está nessa busca? Eu estou nessa busca. Cada dia eu quero experimentar mais a proximidade do Senhor, mais a intimidade dEle, porque eu sei que quanto mais eu estiver perto dEle, mais bênção, mais alegria, mais paz, mais conquista na minha vida. Então eu quero estar cada dia mais perto e faço essa oração. Valéria falou domingo passado: Senhor, purifica-me e faz meu coração reto diante de Ti. Também quero isso, pureza na minha alma, pureza no meu coração. E para que eu tenha isso, para que eu tenha esse coração reto diante do Senhor, Valéria falou sobre duas condições básicas na nossa vida cristã, que é confissão e arrependimento. Porque nós vamos estar falhando o tempo todo, sabe? Isso deve ser o nosso alvo, ter um coração reto. Eu tenho que querer isso todos os dias, mas eu sei que eu vou errar. Não é proposital. Muitas vezes eu vou errar, mesmo sem eu querer. Eu vou tropeçar. E aí, eu preciso praticar a confissão e o arrependimento. Eu confesso e me arrependo de verdade e começo de novo e prossigo para o alvo. Tem que ser, a nossa vida tem que ser assim. Então, a gente, através dessas lições, esse livro, esse semestre, está nos preparando, nos armando para ser mulheres vitoriosas. Essa mulher que tem poder, né? O poder da mulher que ora. Gente, isso é muito real. Cristina veio aqui e deu testemunho. O que foi isso? Resposta de oração. Né? Ela se curvou, ela, né, confessou o Senhor, as necessidades dela, né, e ela humilhou. Isso é oração. Então, nada mais, a nossa vitória está aí, numa vida de oração, numa vida de busca ao Senhor. Capítulo 3 falou sobre o perdão. Não dá, irmãs, para prosseguir na nossa caminhada cristã se não houver perdão. É outro negócio que nos pega, é o que mais nos pega, é a falta de perdão, sabe? Já falei aqui sobre isso, a pastora Cássia fala sempre, e nós vamos falar sempre, 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 porque é a nossa luta cristã. É a raiz de amargura, é o coração endurecido pelas lutas, né, pelas coisas que nos pegam, pelos relacionamentos ruins, né, da nossa família de origem, de pai, de mãe, de irmãos, e depois vem casamento e continua nos pegando e gerando fardos, né, situações mal resolvidas. Perdão nada mais é do que situações mal resolvidas na nossa vida. E não adianta, irmãs, você querer jogar para debaixo do tapete e achar que o tempo vai resolver, mas não vai mesmo. O tempo, sabe o que vai fazer? Vai piorar. Nesse momento, o tempo não é seu aliado. Se você deixar a amargura, a falta de perdão, sabe, de coisas mal resolvidas, achar que por si só vai resolver, você está, sabe, encurvando, carregando um fardo. Sabe, aquele cristão que vive assim, ó, porque ele não resolve, e vai achando que eu vou deixar, vai resolver, o tempo se encarrega. Não se encarrega, confessa, vamos confessar, vamos pedir a misericórdia do Senhor, vamos nos arrepender, tá? Porque isso que eu estou falando, tudo tem a ver com o que eu vou continuar falando aqui, que as outras vão continuar falando. São princípios, são coisas práticas para a gente viver. Nós não estamos querendo aqui encher vocês de conhecimento da Bíblia, sabe? Ai, sei tanto da Bíblia, mas eu sei tanto, eu já sei de tudo isso aí, ó, mas não vive. Não adianta. Então, aqui o nosso objetivo aqui, primeiro conosco, com as líderes, é que a gente viva, né? A pastora está sempre falando, a pastora Cássia, a pastora Marisete, vamos resolver nossas questões, né? Vamos lavar nossa alma, vamos confessar,
Então, isso é para todas nós. Não pensem vocês que as líderes não precisam disso. Eu sou a número 1 aqui. Ó. Eu que eu mais preciso. Então, capítulo 4, quem tem o livro, olha o que a gente faz com essas lições. A gente dá uma pincelada, irmãs. Vocês têm que estudar em casa. Eu leio e marco e remarco e vou lendo de novo aquilo que me serviu e passo também para os outros, sabe? Esse livro é para comer, as coisas de Deus é para a gente comer, alimentar. Aí vocês vêm aqui, só ouvem assim essas pinceladas que a gente vai dar. Não é o suficiente, viu? Eu queria pedir, quem tem o livro aqui? Eu vou estar ministrando o 4 e o 5 nessa tarde. Aqui o capítulo 4 fala assim: Senhor, ensina-me a andar por seus caminhos em obediência. Aí eu coloquei lá no fundo, um caminho que se divide, né? Direita, esquerda. E aí fala assim, esse versículo em Lucas: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então não adianta você vir aqui, ouvir, e não guardar. Guardar no coração. Davi falou lá no Salmo 119, guardei no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, o que nos impede de estar pecando, cometendo aqueles mesmos erros, aquelas coisas que nos pegam sempre, sabe o que é? É porque a palavra, ela não se transformou em vida em você, em rema. Porque tem a palavra escrita, e quando eu leio a palavra, ela entra aqui no meu coração, no meu entendimento, nos meus pensamentos, eu entendo essa palavra, aí ela se transforma em vida, rema. Aí sim, quando eu leio isso aqui, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Guardar é isso, é para praticar, para viver lá na minha casa, com o meu marido, com os meus filhos, e no meu trabalho, e aqui na igreja. Então, eu sou bem-aventurada, é quando eu guardo eu ouço e pratico. Guardar é praticar, é colocar em prática. E nós sempre vamos estar assim, na nossa vida. Sempre. Decisões para ser tomadas, atitudes que precisam ser tomadas, e aí a gente sempre vai ficar assim, que caminho eu vou? Para onde eu vou? E aí, quando a gente está em Deus, o Senhor nos conduz. O Senhor nos dirige os nossos passos. Isso é promessa dEle. Amém? Ai, ficou ruim, né? Dá para ler? Porque a gente faz lá em casa, né? Parece que lá está tão bom, mas chega aqui parece que fica pequeno. Mas eu vou ler para vocês. Então, a autora fala sobre isso, os movimentos certos na nossa vida cristã. Ela conta a experiência que, quando ela era adolescente, ela foi para uma escola de natação. Né? Era um gelo, porque ela morava no Canadá, e era muito difícil. Mas aí ela tinha que ir todo dia, era obrigada, não era opcional. E ela aprendeu a nadar como nunca, e depois ela passou a amar, porque ela aprendeu a fazer os movimentos certinho lá na piscina, e chegava retinho lá do outro lado, e aquilo foi motivando ela. Na vida cristã é a mesma coisa. Nós temos movimentos certos para praticar no nosso dia a dia. E quando a gente vê que consegue, igual a Cristina viu aqui, sabe? Ela foi lá, orou, não murmurou, não reclamou, obedeceu o que a palavra de Deus fala. O que ela alcançou? Vitória. Então, isso é um movimento certo, é obediência. E se a gente fizer assim, não tem como dar errado. Amém, irmãs? Amém? Aí aqui fala assim, obediência é algo que você faz. Obediência não é teoria, irmãs. É atitude. Se Deus fala, não murmureis, se você murmura, você não está praticando. Fala, se submeta aos vossos líderes. Se você não se submete, você não está obedecendo. Então, tudo é atitude. Filho, obedeça a seu pai. Né? Esposa, seja submissa. Então, aí vai. São passos que a gente faz, que a gente aplica na nossa vida. Então, não é teoria. Eu sou obediente. A Bíblia fala que é o melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que vive, tudo bem, nós temos que jejuar, orar e fazer nossos propósitos, tudo bem. Mas Deus está muito mais interessado em um coração obediente. Às vezes nem jejuma tanto e não faz tantos... Mas, sabe, Deus falou, vou obedecer, eu quero obedecer. Então, isso agrada muito mais a Deus do que você ficar fazendo, né? Igual essas pessoas que andando de joelhos, subindo escadaria.
Coitados, ignorância, né? Porque a Bíblia fala que é melhor obedecer. Obedece os princípios que você vai ter vitória, que Deus vai te responder. Amém? Aqui nós tivemos a Cristina hoje, que obedeceu, fez o movimento certo. Uma coisa é ler sobre a vida e outra é vivê-la, é a mesma coisa. Não adianta você ser cheia de conhecimento, mas não viver. Ter um coração obediente deve ser motivo de oração, não é fácil. A nossa natureza é má, e é rebelde mesmo. A minha é. E eu acho que é a essência de todos, né? Então, nós temos que pedir, Senhor, dá-me um coração obediente. Me ajuda, Pai, a obedecer, me ajuda a entender, entrar aqui nessa cabeça, o que eu estou fazendo que não está dando fruto na minha vida. Porque, às vezes, a gente está aí no deserto anos e anos e anos, porque a gente está em desobediência. Então, obediência tem que ser motivo de oração, pedir, fazer campanha mesmo. Senhor, me ajuda. Eu faço, viu? E peço, e tem pedido para entender a voz do Senhor. Aí fala assim, disciplina é outro movimento. Senhor, ajuda-me a ser disciplinada. Então, nós devemos orar para termos coração disciplinado. Tá? É isso aí. Nós precisamos de buscar isso, desejar isso. Uma coisa é saber, outra coisa é fazer. Então, vamos embora. Nós nos complicamos quando achamos que sabemos. Nós somos cheios de achismos, principalmente nós que nascemos em família evangélica, sabe? Nasceu de pai, de mãe. A gente acha que já sabe de tudo. Não, eu já sei isso. Mas muitas vezes nunca tivemos obediência. Nunca nos entregamos à obediência ao Senhor. Então não adianta, irmã, sermos cheias de achismos, de saberes, e cursos, e cursos, e cursos. Você vai virar PhD em conhecimento bíblico, em princípios, mas talvez se você não soubesse tanto, mas tivesse um coração obediente, submisso a Deus, simples, porque as coisas de Deus são simples. Nós é que complicamos. Quem concorda? São simples. Não estou falando que é fácil, eu estou falando simples. Fácil não é. É difícil, mas é simples. É porque nós queremos complicar. E aí nós usamos vários recursos intelectuais para justificar. Nós nos justificamos em cima de tudo. E aí nós vamos pela vida. E queremos mais conhecimento, mais, mas não vai adiantar. Não vai adiantar. Só conhecimento não adianta. Tem que ter coração obediente. Amém? O que fazer? Nós nos complicamos quando achamos que sabemos o que fazer, mas nós não perguntamos a Deus o que é realmente que Ele quer de nós. Sabe? Muitas vezes, nós achamos que já sabemos até o que Deus quer. Nós nos antecipamos, mas nós não ouvimos, não temos paciência. Às vezes nós vamos até lá na palavra, meditamos, buscamos, mas quando a gente precisa daquele silêncio na presença do Senhor. Nós vivemos numa sociedade tão ansiosa, tão cheia de horário para tudo, agenda para tudo. Todos, é difícil uma pessoa que não está vendo. E, por isso, nós não sabemos exercitar meditação, ficar quieto, calado. Sabe, nós temos que estar o tempo todo agindo. Na igreja, então, né? A gente tem que responder a tudo. Então, mas nós não temos um momento de silêncio na presença do Senhor. Eu tenho que fazer esse exercício. Eu já falei aqui para vocês. De manhã eu tento fazer esse exercício. Começar o meu dia na presença do Senhor, lá na cama mesmo. Eu me nego a pôr o pé no chão antes de clamar primeiro a Deus, porque eu sei como que eu sou. Eu já vou para o telefone, para a conta para pagar e tal. Não, então primeiro eu me exercito ali na minha cama. Eu clamo, eu abençoo o meu dia, eu falo, Senhor, vamos comigo, Pai, levanta aqui comigo agora, sabe, esse dia tem isso, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti, você é com meu marido, você é com meus filhos. Depois, durante o dia, eu continuo orando e tal, tem meus outros momentos, mas assim, esse é o primeiro, é o meu exercício, de aquietar, sabe, de acordar e ter um tempo ali, tem dia que eu fico até 1 hora, sabe, virando para lá e para cá, mas me aquietando, porque eu sou muito agitada. Quem acha que quando eu sou agitada? As pessoas acham que, assim, que eu sou tão boazinha. Não, mas misericórdia. Natureza. É uma bomba. Só Jesus.
Não fica mal quando você sabe que você é assim, não, irmãs. Não fica mal, não. Só tem que orar e lidar com isso. Ansiedade não é privilégio, sabe? Não, praticamente todo mundo tem, de uma maneira ou de outra. Não é, Lívia? A Lívia que é minha colega aqui. As colegas aqui sabem que o maior problema do ser humano é a ansiedade. Tem mulheres que já conseguiu lidar melhor, já conseguiu um grau um pouco, né, de quietude, a duras penas, Deus tratou e tal, e eu também estou nessa, porque há uns anos atrás eu era muito pior, tive crise de pânico, tive depressão, fobia de gente, um monte de coisa, sabe? Então, isso é a realidade humana. Então, as mulheres às vezes ficam assim, encolhidinhas, é só comigo que acontece isso, só eu que tenho depressão, sabe, eu sou a pior das piores. Não é, mas vocês estão aqui nessa tarde para ouvir isso. Nós somos todas com a mesma natureza, sabe? Estamos sendo tratadas cada uma de um jeito, mas a natureza é a mesma, pecadora, caída, lá no Jardim do Éden, lá. Adão e Eva caiu e pronto, e nós herdamos isso aí. E nós temos que lutar contra isso o tempo todo, tá? Por isso que os consultórios ficam assim, os consultórios de pastores e tudo, porque o problema, é o mal-estar da civilização, sabe? Ansiedade, depressão, pânico. Mas o que é que nós precisamos? O que eu estou querendo dizer aqui nessa tarde, para nós? Aquietar na presença do Senhor, aprender a ter disciplina da palavra, meditação. Glória a Deus, o Senhor tem me dado isso, sabe? Eu fui para a ciência, estudar. Peguei coleção de Freud, sabe? Tanto que eu li era pouco. Entrei em pânico, Deus permitiu que eu entrasse em pânico, sabe? Encostei tudo. Amo a leitura, ainda faço meus cursos, minhas especializações, mas o que Deus tem mais me satisfazido, a minha alma, é na palavra. Todo dia eu tenho meu tempo, eu marco consultório para mais tarde, não abro mão disso, e fica ali, ó, o Senhor falando comigo na palavra, fica ali 1 hora, 2 horas, sabe? Meu marido vai trabalhar, eu fico. Meu tempo com Deus, descubra o seu, em nome de Jesus. Seja uma mulher de Deus disciplinada, anota aí, disciplina. Isso não se consegue caindo assim, ó, uma coisa mágica, eu vou virar uma mulher espiritual. Vai ser fácil, Deus vai derramar essa unção. Não vai, porque são princípios que a gente tem que buscar. Se você não buscar, e não desejar, e não ir atrás, eu vou pegar uma agenda, eu vou ter meu tempo com Deus, sabe que a pastora Cássia fala tanto, nós falamos tanto, e parece assim, que as pessoas acham que aconteceu na vida da pastora Cássia, por acaso, sabe? Não, ela tem que ser, porque a agenda dela é tão assim, da pastora Marisete, a minha, é tanta coisa, que se a gente não determinar, eu quero o meu tempo com o Senhor, eu preciso, eu desejo, eu não abro mão disso, não acontece com ninguém. Essa autora aqui, ela fala sobre a vida dela, quantas coisas tirou a comunhão dela com Deus, coisas da igreja, coisa do ministério. Então, nós temos que ter disciplina. Nosso momento com Deus é sagrado. Eu não sei qual que é o seu, se é meio-dia, se é 6 da tarde, se é meia-noite, porque tem pessoa que o relógio dela, biológico, é de madrugada, ela só dá conta de ler de manhã. Faça o seu, se vira, mas seja uma mulher de Deus disciplinada. Coloque isso em oração. Eu quero, eu vou buscar e eu vou alcançar em nome de Jesus. Amém? Então, vamos para frente. Então, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Temos que ser firme mesmo, senão a gente desvia rapidinho, viu? É impossível pensar aqui ficou faltando lá o título, eu não sei o que eu fiz, eu sou meia ruinzinha desses trens, sabe, desses recursos, não sou igual a pastora Cássia, Valéria, eu pus o título, mas não veio, depressão. Porque aqui ela fala alguma coisa sobre depressão, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque é importante, é uma realidade que acomete mulheres cristãs, mulher de pastor, todo mundo acomete. E aí o que a autora colocou? É impossível pensar, quando você está com depressão, quando você está negativa, para baixo, você não consegue ver as coisas com clareza, sua vida fica toda desorganizada. Eu falo porque eu passei por isso, eu pego minha agenda da época, gente, vocês não têm noção, é uma vergonha. Sabe, até a escrita da gente, você pula tudo, engole. Então, assim, você não consegue ter uma organização com a sua vida. E aí,
Você luta demais para encontrar motivo para viver. Se existir alguma mulher aqui que está sentindo assim, não estou aqui para aflorar essas coisas, mas eu estou aqui dizendo, tem ajuda, eu estou aqui, as pastoras estão aqui. Às vezes só o grupo lá não é suficiente. Você precisa de algo mais, ajuda externa, de profissional, para você, sabe, conseguir. Tem muitos casos que precisam de remédio, eu precisei, tomei 6 meses, remédio controlado. O médico teve que conversar com meu marido, sim, ó, vai tomar. Tem que tomar, porque eu estava muito bagunçada, muito, sabe, com crises, pânico e muita coisa. Então, se você percebe que você está assim, vê tudo com negativismo, não consegue ver graça em nada, sabe? Uma piada que o outro faz, você acha uma bobeira, não consegue rir, sabe? Não consegue ver esperança para o futuro. Eu passei por isso, minha filha estava fazendo 15 anos na época, e eu dava crise de choro, porque eu achava que eu não ia dar conta nem de organizar uma festinha de 15 anos para ela. O grau que eu estava, de tão mal que eu estava. Então, isso acontece, tá? Isso não é falta de força de vontade, nem personalidade fraca. São coisas que acontecem na vida do ser humano, que a Bíblia está cheia de exemplos, de homens e mulheres de Deus que tiveram, Elias, Jonas, e aí vai, sabe? Então, isso acontece. Você também não avança na vida, você fica ali amassando barro, sabe? Naquelas mesmas questões, sabe? Não sai. As neuroses da vida, que não permite você sair do lugar. E sua energia, tudo é consumida nisso. Por isso você não tem criatividade, você não consegue, sabe, ser produtiva, sabe, sua casa fica bagunçada, suas roupas, não consegue ter ordem, levantar, ter uma ordem, eu vou fazer isso, isso, aquilo. Então, se você se encontra assim, tá claro para você, não é, né? Tem gente desorganizada de vários graus aqui, isso não é depressão. Às vezes é educação, não aprendeu a se organizar. Mas tem umas coisas, sim, que você percebe, sabe? Que, né, você não prospera, seu trabalho é uma bagunça, lá no seu trabalho e tal. Se você perceber assim, nos procure, né, pastora, conversa, para a gente tentar ajudar de alguma forma. Amém? Obediência pessoal. Então, existem as regras, né? Na palavra de Deus, tantas coisas que Ele nos orienta, que nos ensina, mas existem coisas que é para mim, coisas que Deus quer falar comigo, que Deus está exigindo só de mim, tá? Além das regras que todos nós temos que obedecer a coisas específicas. E se você não estiver em sintonia com Deus, você nunca vai ouvir a voz de Deus. E você vai ficar perdida, desorientada. Então, nós precisamos ter intimidade com Deus para quê? Para isso, para saber, eu coloquei um ouvidão ali, ó. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se a Cristina não tivesse em comunhão com Deus, se ela não estivesse obedecendo a princípios da palavra de Deus, Deus não teria respondido. Porque Deus segue princípios. Deus não é Deus de confusão, de bagunça. Então, nós precisamos ter ouvidos obedientes. Amém? E se você está perdida, se você não sabe o que fazer diante dessas questões individuais, por que não pergunta, Pai, meu Deus, o que o Senhor quer de mim nessa situação, Senhor? Fala comigo. Gente, é impossível um coração quebrantado na presença de Deus e Ele não ouvir. Se você se colocar, Deus, eu estou perdida, porque muitas vezes eu e você ficamos perdidas. A vida parece muitas coisas, gente. Nem tudo está assim organizadinho na nossa vida, aliás, quase nada, né? E vão surgindo situações específicas no meu dia a dia, que se eu não estiver em comunhão com Deus, buscando a presença dEle, na palavra, meditando, aquietando, eu não vou saber agir. Eu não vou obedecer, porque eu não sei o que Deus está falando. Se você não está na palavra, como que você vai saber que Deus está falando? Se a palavra não está aqui dentro, não é assim, só por causa a palavra tem que estar aqui dentro do meu coração. Tem que fazer parte da minha vida, me conduzir em tudo, em tudo. Se a palavra está aqui, ela vai estar falando, o Espírito Santo vai estar lembrando a palavra o tempo todo em mim. Amém? Glória a Deus. Então, ouvidão, irmãs, mas é ouvido obediente. As regras de Deus são para o nosso bem. Às vezes nós temos muito medo de achar que Deus vai fazer alguma coisa para nos prejudicar. E isso não é confiança, isso aí não agrada a Deus.
Falta de confiança nas promessas dele, na palavra dele. Aliás, não é nem falta, é falta de conhecimento mesmo. Porque se você conhece a palavra de Deus, você vai ver que os planos dele, pastor Carlos falou isso ontem, que os planos de Deus para nós é só de bem, só para dar o bem. Lá em Jeremias fala isso, 29, 11. Um fim proveitoso, o fim que nós desejamos. Eu quero uma família abençoada, eu quero meus filhos servindo ao Senhor, bem-sucedido. Gente, é isso que Deus quer. Vocês acham que Deus vai querer uma família desorganizada, que não honra o nome dele? Não é. Deus quer o nosso bem. Então, quando nós temos medo, é porque nós não conhecemos a palavra. Vamos para a palavra. Se a gente vai lá na palavra, a gente só sabe que Deus só quer o nosso bem. A alegria dele, a paz. Quando vivemos de acordo com essas regras, a vida funciona. Mas quando não, olha ali, plaquinha. Que bagunça, quando você chega num lugar desse, o que acontece com você, hein? Oncovô, oncotô. Conhece? Oncovô. Não sei qual direção que eu vou tomar, direita, esquerda, frente, trás. O que é isso? É porque não estamos vivendo de acordo com os princípios da palavra de Deus. E aí nós não temos direção na nossa vida. Estão entendendo? Então, quando nós não seguimos, nós temos confusão, né? A vida é desorganizada. E aqui, ó, aí tem esse versículo aqui, ó, igualmente o atleta não é coroado se não lutar conforme as normas. Se você estiver lutando, se estiver em desobediência a princípios, aí você é como o atleta, que não vai chegar com a coroa lá na frente. Você vai até tentar ir correr, dar braçada, né? Aqueles corredor de Olimpíada, né? Que começa, mas vai até só um pouquinho, para, né? Não é isso que Deus quer para a gente. Ele quer nos dar a vitória. Amém? Vamos correr para a vitória. Vamos ser esse soldado, esse atleta que corre segundo as normas da palavra do Senhor. 10 motivos para obedecer a Deus. Olha, nossas orações são ouvidas, desfrutamos. Está todos os versículos correspondentes. Eu não vou poder ler porque nós temos que correr com o tempo. Desfrutamos uma percepção mais profunda da presença do Senhor. Adquirimos sabedoria, que maravilha. Temos amizade de Deus, glória a Deus. Podemos viver em segurança. Quem é que não quer segurança nesses dias, né? De tanta coisa ruim, de tanto medo, somos aperfeiçoadas, somos abençoadas, encontramos felicidade, temos paz, temos vida mais longa. Tá, vamos supor que vocês deletam lá, ó, 7. Só por esses 3 últimos aqui, já valia a pena obedecer a Deus. Quem que não quer felicidade na vida? Lê lá, Provérbios, alguém acha rapidão, Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18. Isso. O que guarda a lei, esse é feliz. Eu, hein? Estou nessa. Quero ser feliz. Quero ser uma mulher feliz. Quem quer? Então, só por isso aí já vale a pena seguir, obedecer a Deus. Ao outro, temos paz. Gente, misericórdia. Quem que não quer paz na vida? Tem coisa mais difícil que a ausência de paz, confusão, você ficar desorientada. Salmo 37, 37. Vamos lá, esses eu quero ler só para vocês prestar atenção, tanto que vale a pena obedecer. 37, 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porque o homem de paz terá posteridade, terá paz. Amém? Outro, temos uma vida longa, Provérbios 3. Provérbios 3, vamos lá. Quem que não quer vida longa? Só quem está desesperado, igual o chorão lá, que não tem mais esperança para nada, que perdeu todos os recursos da vida, de esperança, de acreditar em alguma coisa, que não quer isso, que desespera e suicida. Mas eu não acredito que aqui tem ninguém desse jeito. Tudo aqui é mulher que tem esperança, amém? Quem pode falar amém? Quem aqui tem esperança? Então tá, lá fala assim, ó, 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Fechou? Tudo que nós precisamos, os ensinamentos, os princípios da palavra de Deus, vida, paz, prosperidade, segurança, glória a Deus.
Senhor, ajuda-me a ser disciplinada. Vamos fazer essa oração todas? Senhor, ajuda-me a ser disciplinada o suficiente para obedecer-te como tu queres, a fim de que eu possa ser a pessoa que tu criaste para ser. Amém? Depois vocês fazem a oração no final do capítulo 4, tá? A oração completa. Eu não posso fazer porque o tempo está correndo. Vamos lá. Eu vou agora para o capítulo 5. Vamos lá. Capítulo 5. Senhor, fortalece-me para que eu possa enfrentar o inimigo. Ali está uma mulher, né? O que é que ela está? Vocês estão conseguindo ver uma figura atrás dela? Um leão e uma espada, uma guerreira. E está, quem que é o leão na palavra de Deus? Quem que é o leão? Jesus, o Senhor da nossa vida. Ele é o leão da tribo de Judá. Agora nós vamos ver que existe um que ele quer imitar. A Bíblia fala que ele anda como leão. Ele não é leão, tá? O nosso inimigo não é leão. O leão é o nosso Senhor. Amém? Então vamos lá. Existe o inimigo. Uma coisa que tem que ficar muito clara para nós é que existe o inimigo lutando contra tudo que fala que é Deus, que é princípio da palavra de Deus, que é vida que serve a Deus. Se existe alguém que está querendo servir a Deus, pode ter certeza que vai ter um inimigo. Agora esse inimigo, ele, olha ali, eu pus ele na sombra, eu pus ele lá atrás, porque ele não se apresenta, ele é terrível, ele é um mascarado, ele é um mentiroso, ele é enganador, ele não tem nem coragem de se apresentar cara a cara, sabe? Seria mais fácil a gente lutar contra ele, sabe? Aquele tridentão, né? E a gente sabia com que arma que a gente... Mas não é assim. Então nós precisamos saber que ele existe, ele é real. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho intimidade com ele, nem quero. Conheço muito assim demais, não. Eu quero conhecer o meu Senhor, porque se eu estiver em Deus, na palavra de Deus, buscando a presença de Deus, sendo obediente aos princípios da palavra de Deus, esse diabão aí, fedidão, ele não tem poder sobre a minha vida. Ele vai até me amedrontar, a mim e a você, como ele faz mesmo. Mas ele já é derrotado. Uma coisa que a gente tem que saber, que tem que ficar claro na nossa vida, é que esse inimigo, ele é limitado, ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente, gente. Mas ele é astuto, e ele é inteligente. E ele tem um plano, assim como a Bíblia fala que Deus tem um plano para cada um de nós, o diabo também tem. Sabe qual que é o plano dele? Matar, roubar e destruir. Tudo que você vê na vida, na nossa volta, que é destruição, que é coisa ruim, vocês podem dar o nome, inimigo da nossa alma, tá? Então nós temos que saber que existe esse inimigo, nós temos, eis-vos dei autoridade, o que o Senhor falou? Ele já deu autoridade, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Mas para quem é essa promessa? Para quem estiver escondido nas promessas do Senhor, para quem está justificado na cruz de Cristo, para quem toma posse da vida eterna, para quem tenta andar em obediência à palavra de Deus. Reconhecimento de quem é o nosso verdadeiro inimigo, já falei. E aí esse versículo em Efésios 6, 12. Sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra as ciladas do diabo. E aqui fala, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Todos nós temos dias maus, irmãs. Todas nós temos dias maus. Dias que nos pegam de surpresa. Eu estava viajando, vou contar rapidinho aqui. Eu estava viajando, estava para a África. E fiquei lá 15 dias. Na última semana, o diabo tentou cirandar aqui na minha casa.
Um dia antes de acontecer isso, de eu ter notícia, eu senti um aperto no coração, uma dor, uma vontade de vir embora, uma tristeza, mas fiquei quieta. Eu estava com meu filho já na outra parte da viagem lá, fazendo um safari, e eu falei, eu não vou estragar a viagem, né? Fiquei quieta lá, mas com aquela tristeza, e clamei ao Senhor. Quando foi no outro dia, eu recebi uma mensagem da minha filha, sim, da mais velha, depois da outra, falando que me querendo a minha presença, mãe, eu preciso da senhora. E aí eu pedi que ela me contasse tudo. E aí eu fui ministrando para o coração dela, fui conversando. E para o meu marido, são ciladas do diabo. E se eu não tivesse relacionamento com Deus, podia ter estragado minha viagem. Eu podia, sabe, ter vindo embora. E se eu tivesse aqui, eu não ia ajudar. Eu não ia. Deus foi tão maravilhoso que meu marido entrou e fez o que precisava ser feito e conversou. Sabe, o que eu estou falando aqui é coisa minha, irmãs, não é de vocês. Então não é para passar para frente, que isso não interessa a ninguém. Amém? Eu estou contando como que o diabo faz, as ciladas dele. E Deus já tinha me preparado, não só a mim, como a minha filha, que ela ia passar por uma situação de traição, jovens dentro da nossa casa, do nosso grupo familiar, que era amicíssimo delas, que viajava junto, que o tempo todo conversando. O que o diabo faz para entristecer? Ontem eu estava ouvindo minha filha conversar com outra pessoa, ela não estava vendo o que eu estava ouvindo, e ela falando que ela teve vontade de acabar com o grupo familiar, dar um tempo, porque elas ficaram tão mexidas, eu fiquei tão... Nunca uma coisa me pegou tanto na minha vida. Mexe com a gente, mas não mexe com o filho da gente, não. Não mexe, não. Eu sei que a pastora Cássia já passou, eu sei que a maioria da gente passa, mas o diabo, ele vai lá. E aí, o que Deus me deu clareza? Que a luta não era contra essas pessoas, apesar que elas vão sofrer as consequências. Nós sofremos as consequências das nossas atitudes. Deus não passa a mão na cabeça em atitude errada e joga a culpa no diabo, não. O diabo está por trás, mas nós damos brecha. Então, o que eu tenho feito? Desde o momento que eu fiquei sabendo, ministrando ao coração dela, ministrando perdão o tempo todo. Minha filha, vamos perdoar, vamos entregar, Deus vai fazer, sabe, na hora certa Deus vai fazer justiça. Então, isso é o nosso inimigo. Mas se a gente não tiver em Deus, eu podia desabar. Se fosse numa outra época que eu não estava bem emocionalmente, eu tinha desabado, porque foi coisa pesada para nos atingir. Aí não atingiu só ela, atingiu a família toda, todo mundo. A primeira reação do meu filho foi assim, que coisa, ele até falou uma palavra lá que jovem fala, né? Que bagunça. Eu falei, que bagunça mesmo, que nojo, como o diabo é nojento, sabe? Então, as artimanhas do inimigo, essa lição veio ciminha para mim, sabe? Então, a gente não pode ser derrotado. Aqui, ó, assim, como Deus tem plano para nós, o diabo também tem, irmãs. E, às vezes, ele não vem em mim, porque ele sabe que eu estou melhor, mas ele vai lá e toca no filho. Toca em alguém que é mais vulnerável, que não tem como se defender, é jovem, né? O jovem não sabe lidar com muita coisa, nós já sabemos. E aí ele vem com essas coisas. Para quê? Roubar. Ele tentou roubar. Tentou colocar eu, mas meu marido um contra o outro nessa situação. Mas Deus me deu uma clareza tão grande. O dia que eu fui conversar com meu marido pessoalmente, e que ele começou, eu falei, epa, abracei, eu falei, epa, nós temos que estar juntinhos, ó. Para ajudar, para resolver essa questão. E ele ficou bem, ele achou bom aquela palavra. Mas se eu não tivesse bem em Deus, eu podia já começar a brigar e virar aquela confusão na minha cara. Mas Deus foi colocando, sabe, para cada situação, Deus tem colocado a mão, sabe? Não quero saber de ninguém, não precisa vir me perguntar, que eu não vou dar mais detalhe, porque isso não vai acrescentar nada. Alguém vem conversar comigo, eu não dou conversa, não quero conversa, porque o diabo é fofoqueiro. Se você vê fofoca, você pode saber que o dedinho dele está lá. O dedo do diabo está lá. Eu não dou, não deixo aumentar. O de mim, não vem. Então, a Bíblia lá fala em 1 Pedro 5,8, precisamos ser sóbrias, irmãs, vigilantes. Porque esse é o diabo. Mas não é para você ficar com medo do diabo, não. Pelo amor de Deus, ele é um derrotado, um mentiroso, enganador. Ele faz um monte de coisa, mas nós temos o maior conosco. O leão, vamos voltar lá no começo, vamos lá. Não consigo voltar. Olha aí, o leãozão que está conosco.
Esse é o verdadeiro leão da tribo de Judá. E nós temos a palavra dele conosco, que é a espada. A Bíblia fala que nós devemos lutar com essas armas. Não é a arma da fofoca. Na hora, eu falei, minha filha, não dê conversa. Que disse, que não disse. Paula, não dá, minha filha. Em nome de Jesus, deixa isso com Deus. Se alguém vir falar alguma coisa, você não dá conversa, não aumenta. E se você perceber que alguém está falando, você fala, por favor, não usa meu nome, tira meu nome das suas conversas. Porque hoje nós temos também um inimigo, sabe? Que é uma bênção, que é a tal da internet, Facebook, mas também para alastrar a conversa e fazer inferno também de um dia para o outro. Saiba usar, irmãs. Saiba usar isso, pelo amor de Deus. Não coloca coisa que você não tem certeza. Sabe, eu vejo umas coisas até de irmãs mesmo aqui, que eu acho assim, tão bobeira. Sabe, se você não tem certeza do que você está falando, não posta, não publica, sabe, fala só para a pessoa, manda diretamente lá para a mensagem da pessoa, mas aquilo que é para se tornar público, seja sábia, usa palavras sábias, que edifica, que encoraja, que fortalece. Agora, sabe, fofoquinha, conversinha, mexeriquinho, sabe, essas coisinhas assim que não faz parte da mulher cristã, da mulher que tem postura, da mulher de Deus, madura, amém? Então, eu estou contando isso aqui para vocês verem como que as coisas podem nos pegar. Isso não acontece só comigo, mas isso, irmãs, veio como uma, sabe, como uma bomba, e era para causar danos, mas eu declarei desde o primeiro momento, não vai causar dano, em nome de Jesus, na vida dela, nem na vida nossa, nem da minha casa, porque o diabo não tem poder. Eu sei que o diabo queria atingir a mim e o pai, principalmente, porque meu marido tem uma reputação, né, um homem de destaque, tudo. Aí, né, ele quer, não tem poder não, ele vai ver quem é o nosso Deus, não que eu sou alguma coisa, sou nada, nesse sentido de melhor, não, mas eu sirvo a um Deus, que eu sei quem eu sirvo, é o meu Deus. E ele lá em Isaías 54 fala que nenhuma arma preparada contra mim, contra ti, contra a mulher de Deus prevalecerá. Nenhuma língua que se levantar contra você, para te acusar, para mexer com a sua imagem, para te colocar para baixo, além daquilo que Deus te colocou, não vai prevalecer, porque a Bíblia fala que é herança dos servos do Senhor. Essa posição de defesa nós temos, amém? Então, eu estou compartilhando isso para você, porque o inimigo faz, mas o nosso Deus comanda tudo. Todo o poder está na mão dele. O diabo tenta bagunçar, mas o nosso Deus, ele dá o comando. E ele tem a hora de falar assim, basta, chega. E ele faz. Então, eu tenho confiado no Senhor o tempo todo. E ele tem me dado uma paz. Quando eu começo a perder assim um pouco, o Senhor vem, ministra no meu coração. Nunca precisei de irmãs buscar, sabe, uma profecia para eu ter certeza. Sabe a profecia que Deus me deu? Na madrugada que eu cheguei, na semana da viagem, né? Eu fiquei muito tempo com a minha filha orando, chorando com ela, ministrando, né, a palavra, e a gente orando, e eu pondo ela para liberar perdão e tudo. Aí eu falei, Senhor, agora eu quero que o Senhor fale do meu coração. Eu fui dormir, era umas 4h30, uma noite que praticamente eu não dormi. Eu sonhei, não é nada de coisa que eu vi, eu fui na África, não vi cobra, graças a Deus não vi nada disso, vi aqueles animais lindos, maravilhosos, leão, girafa, só vi coisa bonita. Aí eu sonho com cobras, querendo ir para minha casa, e eu correndo, para cercar as cobras, matando cobra, olha que sonho, gente. Aí acordei, né, com aquele sonho, Deus, que eu pedi para o Senhor falar comigo, ele me deu um entendimento claríssimo, que era coisa maligna, sabe? Fiquei com aquele. Aí minha secretária de 6 anos trabalha lá em casa, chega, e eu fui contar o sonho para ela, falou, Vera, eu sonhei com cobra na sua casa, e eu matando cobra, só que era cobra mansa. Eu falei, lógico, amiguinhos, mansinhos, viajando, abrindo a geladeira, mansas as cobras, né? E aí ela falou assim, e suas correspondências tudo esparramada numa casa, noutra, e eu ir lá buscando minha vida. O que é correspondência? Minha privacidade. Mas naquele momento eu orei, entreguei para o Senhor, não fiquei com medo, porque, né, não tem que ter medo do diabo não, irmãs. Está debaixo dos nossos pés. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o preço que eu tenho pago pela minha casa, pelos meus filhos. São bênçãos, são jovens,
falhos, dá brecha também. Mas mesmo se o diabo não tem poder, porque eu oro por eles, eu pago o preço por eles, ensino a palavra, eles estão sendo usados para ganhar outros jovens ali. Aí o diabo queria entristecer, primeira coisa, tirar o grupo lá de casa. Eu, em nenhum momento eu pensei nisso, mas minha filha pensou. Eu vi ela comentando isso com alguém ontem. E não vai, ainda bem que ela falou assim, eu pensei em dar um tempo, porque elas ficaram muito, sabe, no meio disso tudo, confiando, sendo amigos e tal, e vem, levanta não quero nem comentar, não vale a pena. É lixo, viu? Amém? E assim como Deus, as 5 armas poderosas contra a destruição em massa, que é tudo o que eu falei aqui hoje, tá? Palavra de Deus, louvor, está lá apagadinho, mas é tão importante quanto os outros, tá? Ficou ruim porque o fundo não ficou bom. Mas é a palavra de Deus. Quando você está na palavra, escondida, declarando, é a arma que Jesus venceu Satanás no deserto. Jesus ia com a palavra. Jesus não usava nada mais do que a palavra que estava dentro dele. Derrotou Satanás, nós vamos derrotar também com a palavra. Louvor, o diabo não suporta outra pessoa ser louvada, nosso Deus ser louvado. Ele queria que fosse para ele, ele queria arrebanhar tudo para louvar a ele. Aí quando a gente louva a Deus, ele morre de raiva, sai de perto, canta. Quando a luta está difícil, faz o sacrifício de louvor, canta, põe CD, vai cantando, põe no carro, sai ministrando. O diabo, tchau, quer saber desse não. Obediência, já falamos sobre obediência. Oração, o 4, fé, irmãs. Tudo isso que eu estou falando aqui foi pela fé. A fé que eu tenho no meu Deus. A fé na palavra, a fé nas promessas. Se a gente não tiver fé, a gente não vai em lugar nenhum. A Bíblia fala que se você não tiver fé, você olha ali, né? Você declara a palavra, aí você olha você no espelho, você está vendo, você saiu de lá, você já esqueceu tudo, porque você não está praticando. Tem que ter fé, declarar a palavra e viver na palavra, e acreditar e confiar. Oração e jejum, sabe por quê? É uma maneira da gente negar a nós mesmos. Estou com muita vontade disso, de comer e tal, mas eu vou negar. E quando eu estou negando, o Senhor está trabalhando na minha vida, o diabo está sendo derrotado. São armas que nós não conseguimos ver o poder que elas têm no mundo espiritual. Então, se você tiver, cada dia que você tiver mais intimidade com Deus, você vai vendo essas armas poderosas na sua vida. Quem que quer aqui nessa tarde ser essa mulher de fé, essa mulher da palavra, essa mulher obediente, essa mulher que louva apesar de, que canta, que declara apesar de, que não recua, que fica firme nos princípios, que segue as regras da obediência ao Senhor. E outra coisa que eu coloquei lá embaixo, está apagado, cuidado, pecado é brecha, viu? Se você estiver em desobediência, se você não estiver obedecendo aos princípios da palavra de Deus, aí você não consegue. Então, se estiver em pecado, que é a lição da Valéria da semana passada? Os 2 princípios, arrepender e confessar. Confessa, arrepende, muda de vida. Deus não quer que você fique na escravidão do pecado. Ele não quer, mas muitas vezes nós alimentamos o pecado da nossa vida com a desobediência. Mas eu creio que nesta tarde, em nome de Jesus, tem mulheres obedientes ao Senhor. E uma das coisas que mais agrada ao Senhor, eu ia até colocar o CD, mas o tempo está meio corrido, nós não vamos colocar. Mas é um coração quebrantado. Pode colocar, então. CD, fala sobre uma coisa muito importante da nossa vida, que é o quebrantamento. Para você arrepender, para você obedecer, para você confessar, você precisa ter um coração quebrantado. E um coração quebrantado e contrito. A palavra de Deus diz que Jesus, o Senhor, não despreza. Davi, no Salmo 51, falou isso. Um coração quebrantado. E pode colocar, meu irmão. Vamos ouvir. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado
mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. O quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Você pode perguntar assim, mas eu sirvo a Deus, e por que essas coisas não acontecem? Porque acontece mesmo, porque o diabo veio para isso mesmo, e ele vai continuar. Então é muito melhor você saber que é assim, estar preparada, ser sóbria, ser vigilante, ouvido atento, obediente, coração desejoso, quebrantado, que você vai ser uma mulher vitoriosa. Agora, se você vive como uma nécia, né, não presta atenção em nada, o diabo está bagunçando, está agindo, e aí você vai continuar assim, porque ele quer te enganar, colocar aí na sua mente, aí, ó, nos seus pensamentos, a minha vida é assim mesmo, acho que eu nasci para ser assim, sabe? Eu não tenho direito a uma vida boa, não, essas irmãs ficam falando aqui, não, eu não tenho direito a ter uma vida abençoada, filhos abençoados, eu não tenho direito, isso é o diabo. E se você for uma pessoa que não estiver ligada ao Senhor, não estiver, sabe, antenada, tendo intimidade, você vai dar mais voz ao diabo do que a Deus. Nessa situação que eu estou vivendo, se eu não estivesse ligada ao Senhor, vivendo, buscando, pagando preço, eu ia cair de patinha nessa situação, e, sabe, o diabo ia serandar, ia fazer bagunça. Mas eu entendi na hora, já passei mensagem, orientei meu marido, tal, e fiquei firme, minha filha, até hoje. Então, o que é isso, irmãs? Não sou melhor que ninguém aqui, mas uma coisa é princípio. Se você estiver querendo Deus da sua vida, ter intimidade com Ele, Ele vai colocar ordem na sua vida. Vamos ler essa oração, vamos fazer essa oração do fundo do nosso coração? Vamos. E depois você pega lá no livro e lê ela de novo, porque aqui eu fiz um resumo, tá? A oração é bem grande, eu coloquei aqueles pontos mais importantes que eu achei, mas você pega a oração e declara ela, os versículos, tem umas promessas lá, promessas no final de cada capítulo, você pega e toma posse, irmãs, toma posse dessas armaduras. Olha, Senhor, vamos? Agradeço-te por teres sofrido e morrido por mim na cruz, e por teres ressuscitado e derrotado a morte e o inferno. Obrigada porque tu me deste autoridade sobre Satanás. Mostra-me quando não reconheço alguma intromissão do inimigo em minha vida. Amém? Revela-me qualquer parte da minha vida onde estou em desobediência. Irmãs, vamos ser sinceras. Vamos pedir isso de coração para o Senhor. Ajuda-me a jejuar e orar com regularidade, a fim de destruir qualquer fortaleza que o inimigo esteja tentando erguer em minha vida. Ajuda-me a não me deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem, profetizar, abençoar os que perseguem, sabe, aqueles que se levantam contra nós, coloca aí, ó Senhor, está aí, é teu. Abençoa a vida deles também, como Jó fez. Foi quando Jó abençoou os seus amigos, entre aspas, que Deus começou a liberar a bênção. Tudo de volta na vida dele. Obrigada, porque jamais serei derrotada pelo inimigo, desde que eu resista firme. Irmãs, firmes na fé. Amém? Uma salva de palmas para esse leão. Esse leão nosso.
E para o nosso imitador, ó, debaixo dos nossos pés. Amém? Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.